Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é um programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar você de casa a cuidar melhor da sua saúde. Olha, lembrando que nós estamos também lá no YouTube, acesse o canal oficial da Unimed Teresina e assista esta edição e muitas outras com temas interessantíssimos. Gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3% da população mundial até 18 anos possui escoliose. No Brasil, mais de 1.600.000 pessoas têm a doença e desse total, 160.000 precisam de cirurgia. E junho é o mês de conscientização da escoliose, é o Junho Verde. Por isso, no Minha Saúde de hoje, nós vamos conhecer mais sobre a escoliose no bate-papo com o médico ortopedista cooperado Unimed Teresina, Dr. Hugo Salles. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu gostaria que o senhor já começasse explicando o que é a escoliose. Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Hugo, ortopedista. Escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral e, claro, das estruturas adjacentes, como os arcos costais. Então, uma deformidade que chama a atenção as curvaturas no plano frontal. Então, a gente vendo a pessoa de frente, observa curvaturas na coluna, mas as curvaturas normais da coluna, quando a gente vê a pessoa de lado em perfil, elas também estão alteradas na escoliose, assim como a rotação vertebral e das estruturas como as costelas também estão ali rodadas e torcidas. Doutor Hugo, e quais são as causas dessa doença? A principal causa de escoliose, a grande maioria dos pacientes com escoliose, vai ter uma escoliose desenvolvida ali que surge na adolescência, e é idiopática, a gente ainda não sabe, não encontrou a causa. Mas também tem escoliose que a gente sabe a causa, como a escoliose congênita. Então o paciente tem uma alteração congênita dos corpos vertebrais, então a vértebra alterada com uma altura diferente, por exemplo, de um lado e outro, vai dar uma deformidade na coluna. Paciente que tem uma alteração neuromuscular, a força muscular vai incidir constantemente de um modo diferente em um lado e outro, e o controle neural é diferente. O paciente pode ter também uma escoliose funcional para uma assimetria da base, uma assimetria da altura das pernas. Pode causar também uma escoliose nesse paciente. Doutor Hugo, a escoliose afeta somente crianças e adolescentes ou ela pode surgir também na fase adulta? Na fase adulta pode acontecer também uma escoliose degenerativa, pode ser um estágio avançado da discopatia, da doença discal. Então, a doença que lá no começo pode ter uma hérnia de disco, essa hérnia pode levar a ter uma escoliose ali atual pela própria hérnia para aliviar a dor, mas lá no final da doença pode acontecer a escoliose de novo, a escoliose degenerativa, comum ali nos pacientes a partir dos 60 anos de idade. Vamos falar agora sobre os sintomas, doutor. Quais são os sintomas da escoliose? Os sinais, que é aquilo que a gente vê, são os mais proeminentes na escoliose. Os sinais que a gente deve ficar atento são a assimetria dos ombros, uma assimetria da cintura, a gente observa a cintura de um lado mais reta e outro lado mais acinturado, uma assimetria das mamas, uma assimetria das escápulas, com o paciente na posição em pé, com o paciente deitado. Nós sabemos, doutor Hugo, que existem tipos diferentes de escoliose, né? Explica pra gente melhor, por favor. Existem algumas classificações para escoliose, uma delas é quanto à causa, que eu já falei aqui. A gente pode classificar também com relação à idade, então a escoliose pode aparecer desde a tenra idade, por alterações intrauterinas, pode ter uma escoliose que vai desaparecer na maioria dos pacientes até 2 anos, seria tipo uma escoliose postural, mas intrauterina. E quando o paciente nasce, a gente observa uma deformidade, grande maioria, quase todos, vão estar bem ali, se for uma escoliose por essa causa, claro, ao redor dos 2 anos de idade. A gente tem a escoliose infantil e tem a escoliose do adolescente e, claro, a escoliose do adulto. É uma outra classificação que a gente usa de acordo com a idade da escoliose também. Doutor Hugo, existem fatores de risco para quem tem a escoliose? A gente sabe, os estudos epidemiológicos dizem que as meninas, por exemplo, vão ter mais escoliose, assim como elas vão ter mais escolioses
graves, mais escolioses de um grau mais acentuado. Os meninos vão ter uma escoliose que normalmente vai até os 5 anos de idade, o surgimento dela, e sem precisar muitos tratamentos. Agora vamos falar sobre as possíveis complicações da escoliose. Elas acontecem de que forma e o que ela pode acarretar? A escoliose é uma doença que pode causar grande distúrbio na vida da pessoa. Muito comum, nos graus que são um pouco avançados, ali moderados de doença, são distúrbios psicológicos. Mas o principal, o que mais vai acometer, que até ameaça a vida do paciente, é distúrbio respiratório. Então, curvas a partir de 70 graus, que o paciente vai ter um padrão respiratório restritivo. Ele não vai conseguir respirar bem e vai, cada vez que a curva vai piorando, progredindo, ele vai tendo mais transtorno respiratório. Doutor Hugo, e como é que é feito o diagnóstico da escoliose? O diagnóstico de escoliose é estabelecido com imagens de raio-x e essas imagens a gente vai medir o ângulo de Cobb. Maior que 11 graus, maior que 10 graus, a partir de 11 graus, esse paciente vai ter, então, um diagnóstico de escoliose. Agora vamos falar do tratamento, doutor. Qual é o tratamento mais indicado ou os tratamentos mais indicados para a doença? Vai depender, claro, da idade do paciente, do tipo de escoliose que ele tem. Também da fase em que ele está da doença. Uma escoliose diagnosticada num menino, por exemplo, menor de 5 anos de idade, a gente faz o tratamento conservador, sabe que aquele paciente vai ter uma evolução boa. Já uma escoliose diagnosticada no adolescente, a gente vai precisar fazer a avaliação do grau que está a deformidade. Se o paciente estiver crescendo, estiver ainda em crescimento, aquela deformidade pode piorar e a gente vai usar uma contenção, um colete, um tutor para guiar o crescimento da coluna mais alinhado. Nos casos em que a gente tem o paciente já com crescimento estabelecido e continuar piorando, a gente faz o tratamento operatório. Doutor Hugo, em alguns casos a cirurgia chega a ser recomendada. Quais são esses casos? A cirurgia é recomendada para os casos em que a gente tentou o tratamento conservador e mesmo assim a deformidade continuou progredindo. A gente recomenda a cirurgia para o caso que já chega no consultório com maior que 50 graus, 45, 50 graus. A gente sabe que essa curva não vai melhorar, que ela só vai piorar, por mais que seja numa progressão lenta de 1 grau por ano. Basicamente, todas as curvas são cirúrgicas. Olha, o papo está muito bom aqui com o Dr. Hugo. Só uma pausa para falar mais sobre o ambulatório da Unimed Teresina. O ambulatório para consultas eletivas fica localizado no Centro Integrado de Saúde no Hospital Unimed Ilhotas. São quase 30 especialidades médicas e 89 médicos em atendimento. Tem cardiologia, oftalmologia, dermatologia, pediatria, pneumologia, infectologia e muito mais. E no local é possível realizar consultas adulto e infantil nas mais diversas especialidades em local amplo e aconchegante. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Unimed Life ou pelo site unimedteresina.com.br/agendamento consultas. Muito prático para você. Olá, sou Carlos Eduardo, sou oncologista clínico do Centro de Infusão de Quimioterapia do Hospital da Unimed Primavera. Aqui nós realizamos tratamentos desde quimioterapia até imuno, também tratamentos com anticorpos monoclonais, para os pacientes da Intermed e também para aqueles pacientes da Unimed que têm interesse em tratar em nosso hospital. Um dos diferenciais do nosso centro é porque ele fica no Hospital da Unimed Primavera. Além do centro de infusão, nós temos toda a retaguarda de um hospital de excelência em Teresina. Então, digamos, se tiver alguma intercorrência, nós temos um suporte mais rápido para o beneficiário, tanto Intermed quanto Unimed Teresina. Tem desde a opção de fazer o tratamento quimioterápico, a quimioterapia, no caso, intravenosa. A infusão é basicamente a aplicação do tratamento quimioterápico. O mais comum é que seja intravenosa, mas também tem aqueles que fazem uso de medicação de quimioterapia oral, que também eles recebem a medicação aqui. Doutor Hugo, mais uma pergunta. É possível prevenir a escoliose? A prevenção, a gente não tem muito bem estabelecido. A gente só sabe que a atividade física sempre vai ter um fator de controle, um fator de bom prognóstico para o paciente.
Muito obrigada, doutor Hugo Salles, médico ortopedista, pela participação de hoje no Minha Saúde. Obrigada também a você pela audiência. Você pode assistir quantas vezes quiser esse conteúdo e muitos outros do nosso canal Unimed Teresina. E na próxima terça, às 11h50, a gente se encontra com mais um tema interessante aqui na Band Piauí. E eu te espero. Até lá!